Olá a todos os que já me conhecem e a quem não me conhece, eu sou a Joana, terapeuta e professora espiritual. E hoje venho partilhar aqui convosco algumas reflexões que eu acho que são úteis para todos nós. Reflexões que eu vou tirando muito do caminho que eu próprio percorro e do caminho que eu vou acompanhando outras pessoas a percorrer. E então, o tema de hoje prende-se um bocadinho com aquilo que é a origem de tudo na nossa vida. Nós podemos procurar, e procuramos todos, sentir-nos melhor. Numa fase ou noutra da nossa vida, nós vamos procurar sentir-nos melhor. E quando esse momento chega, nós vamos procurar um amigo, um conselheiro, um terapeuta, um psicólogo, um terapeuta energético, um mestre espiritual que nos possa ajudar a encontrar o nosso equilíbrio ou reencontrar o nosso equilíbrio, a fazer-nos sentir melhor. E muitas vezes nós conseguimos ter sucesso nesse caminho, ou seja, nós conseguimos sentir-nos melhor, idealmente para mim sentir melhor sem medicação, obviamente, por isso nós conseguimos chegar a um ponto em que nos sentimos melhor, mas não conseguimos a longo prazo manter esse estado. Por dois motivos. Primeiro, porque o universo é naturalmente caótico. Dentro da sua organização ele é naturalmente caótico, por isso é natural que as nossas vidas tendam a um certo caos e é dentro do caos que nós vamos encontrar o equilíbrio, ou que vamos criar o equilíbrio. Por isso é natural que a vida nos envolva sempre em algum caos para nos fazer reencontrar constantemente e procurar constantemente o nosso equilíbrio. E esse equilíbrio não é só o equilíbrio de mantermos as coisas estáveis, esse equilíbrio é o equilíbrio de evolução, de crescimento, de fazermos acontecer melhor, de percebermos melhor, de encontrarmos respostas mais profundamente dentro de nós. E naturalmente é aí que a vida nos leva, porque quando nós temos 20 anos, nós temos muitas certezas e muito poucas dúvidas. Quando nós chegamos aos 30 anos, nós confrontamos as nossas certezas e as nossas dúvidas, e daí para a frente, 40, 50, 60, nós estamos muito mais atentos àquilo que existe dentro de nós e à necessidade que existe dentro de nós para sentir e para encontrar esse equilíbrio, e preocupar-nos menos com as certezas e com as dúvidas. Preocupamos-nos menos com aquilo que sabemos que é assim. Nós procuramos mais em perceber o que é que se passa. E é aí que a verdadeira evolução, digamos, tem espaço para acontecer. Porque até lá, o que nós vamos fazer é viver a vida, eventualmente procurar algum tipo de apoio, estabilizar, volta tudo ao caos novamente, nós vamos procurar estabilizar novamente, depois volta tudo ao caos novamente e nós procuramos estabilizar novamente e percorremos este caminho várias vezes. Percorremos este caminho, às vezes, tantas vezes, que perdemos a fé no resultado que podemos alcançar. E aquilo que eu gostava de deixar aqui bem explícito hoje é que, independentemente do número de vezes que nós percorremos o caminho, se nós não percorrermos esse caminho numa união profunda entre aquilo que procuramos, o equilíbrio que procuramos e o sítio de onde vimos, e esse sítio de onde vimos está muito enraizado dentro de nós, não é o sítio do momento atual, é o sítio lá atrás. Enquanto nós não criarmos essa comunhão, qualquer ponto de equilíbrio é um ponto de equilíbrio fugaz e que vai voltar a desequilibrar, naturalmente vai voltar a desequilibrar. Porquê? Porque a principal origem de tudo aquilo que acontece na nossa vida está enraizado lá atrás, está enraizado na infância, está enraizado nos primeiros cuidados, nos primeiros anos de vida, essencialmente nos primeiros 7 anos de vida. E a forma como nós fomos criados, cuidados, educados, aliás, a forma como nós absorvemos os cuidados, a educação, aquilo que nos foi dado nesses primeiros 7 anos de vida, a forma como nós absorvemos o espaço, a forma como nós absorvemos tudo aquilo que nos envolvia nesse momento, serve como programa que rege e que governa a nossa vida a todos os níveis desde então. E quando eu digo isto para vocês perceberem que não vai haver psicólogo, ou psiquiatra, ou mestre espiritual, ou terapeuta, ou amigo, ou seja quem for, que tenha a capacidade de vos curar ou de nos curar
enquanto nós não percorrermos esse caminho de autocura e de autoconexão. E esse caminho é um caminho que, estando enraizado lá na infância, nós temos naturalmente que nos confrontar com aquilo que era o ambiente da infância. Temos que nos confrontar de uma forma crua, dura, verdadeira, dar ali um certo choque a nós próprios para percebermos que tipo de pessoas é que estavam à nossa volta, que tipo de ambiente é que estava à nossa volta. E por muito que gostemos dos nossos cuidadores, que normalmente é o pai, a mãe, os avós, aqueles que são mais próximos, eles não são seres perfeitos. Eles são também, eles próprios, o resultado daquilo que foi esse ambiente que eles absorveram na infância deles. E quando falamos naqueles traumas geracionais e naquelas situações mais densas a nível emocional e a nível mental que passam de geração em geração, nós falamos disso. Porque os nossos avós absorveram um certo ambiente, os nossos pais absorveram um certo ambiente e nós absorvemos um certo ambiente. E cada um desses ambientes que foi passando de geração em geração, ele foi enraizado, ele foi programado na infância. Não foi uma determinação ou uma escolha nossa, não. Foi aquilo que acontecia quando nós éramos pequenos no ambiente em que estávamos. Então, o controle que nós temos sobre isso é nenhum. O controle que os nossos pais tiveram sobre isso é nenhum. O controle que os nossos avós tiveram sobre isso é nenhum. Simplesmente nós vamos repetir padrões. Vamos todos absorver mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos a mesma programação, a não ser que haja uma tomada de consciência muito grande por parte dos nossos cuidadores ou dos cuidadores dos nossos cuidadores para fazer diferente daquilo que absorveram, que acredito que não haja, não é? No ponto em que estamos, olhando para trás, para as gerações do nosso país anteriormente, é muito possível que não haja. Se isso não aconteceu, se não houve essa ruptura, é tudo igual há já muitas gerações. Por isso, nós de facto temos e trazemos padrões muito enraizados e às vezes falamos, será que é a energia do bisavô, do trisavô? De certa forma é o padrão que ele viveu e que ele passou aos seus descendentes, que por suas vezes passaram aos seus descendentes e por aí fora até chegarem até nós, e essa energia está connosco. Ok? Essa energia acompanha-nos. Então, quando nós nos queremos confrontar, ou quando nós nos queremos libertar, ou quando nós nos queremos curar, naturalmente nós temos que nos confrontar com essa realidade, que é aquilo que acontece na nossa vida não foi escolhido por nós, é um reflexo daquilo que aconteceu no nosso ambiente. E por muito que gostemos dos nossos cuidadores, e era aí que eu estava, eles têm imensos defeitos. Não são pessoas perfeitas e muitas vezes não são pessoas conscientes. Então, perfeitamente natural termos um pai e uma mãe autoritários, um pai e uma mãe galinha que prende, com um apego muito grande, com uma visão da vida mais limitadora, que traz mais medo, com uma visão da vida muito apegada, que quer os filhos muito próximos, com uma visão da vida como o mundo sendo um mundo perigoso, por isso é preciso ter muito cuidado. E nós trazemos tudo isso, por isso quando chegamos à vida adulta e queremos uma emancipação, queremos que a nossa vida seja próspera e seja boa, e seja amor e que haja muitas pessoas boas na nossa vida e que haja uma liberdade criativa e uma liberdade de manifestação muito grande, nós temos que olhar para os nossos cuidadores, que normalmente são os pais, e temos que ver como é que foi a vida deles. E é aí que nós vamos encontrar onde está a nossa vida. E até nós tomarmos consciência disso e nos confrontarmos com isso, vai ser muito difícil nós conseguirmos dar a volta à situação. Porquê? Porque nós estamos, mesmo que não seja essa a nossa atitude, mesmo que não seja essa a nossa vontade, mesmo que muitas vezes não seja essa conscientemente a nossa forma de ser, ponto de vista subconsciente, ponto de vista energético, ponto de vista espiritual, nós reproduzimos esses padrões. Ponto final. Então, até tomarmos consciência desses padrões, até começarmos a desconstruir esses padrões, a perceber de onde é que eles vêm e porque é que eles são assim, nós vamos atrair pessoas que vão ser pessoas iguais aos nossos cuidadores, iguais no sentido em que vão ter o mesmo tipo de comportamento que os nossos cuidadores tinham. Por isso, se nós temos um pai autoritário, se temos uma mãe galinha, ou se temos uma mãe que não nos liberta, que não nos deixa viver, se temos um pai ou uma mãe narcisistas, se temos um pai ou uma mãe tóxicos, se temos um pai ou uma mãe abusadores,
as pessoas que estão à nossa volta, seja o chefe, sejam os amigos, seja o terapeuta, até o terapeuta, o psiquiatra, o psicólogo, o mestre espiritual, vão ser iguais. Vão ser uma continuação dessa energia. E se nós tivermos um pai que seja um bom pai, um pai consciente, um pai que procure cuidar dele próprio, ou uma mãe, estou a dizer um pai ou uma mãe, mas um cuidador consciente, espiritualmente desenvolvido, que procura cuidar dele próprio, que procura melhorar-se, que tem noção da implicação que a energia tem e que os padrões têm nos seus filhos, nós vamos atrair pessoas na vida adulta com esse tipo de vibração também. Vamos ter a sorte de encontrar boas pessoas, pessoas genuínas, pessoas autênticas, pessoas que de facto sabem o que é o amor, sabem o que é cuidar, sabem o que é a compaixão, têm valores, bons valores. São pessoas que não falam em medo, mas que de facto têm a capacidade de falar em manifestação e de ajudar nesse propósito de manifestação. Não com aquela base do medo, com aquela base da castração, com aquela base do sem mim tu não és capaz, como faria o pai abusivo ou o pai tóxico, mas numa base em que existe uma abundância de tal forma grande que é possível de facto criarmos, que é possível de facto manifestarmos. Então, de acordo com aquilo que é a nossa raiz, de acordo com aquilo que foi ou que são os nossos cuidadores e aquilo que nós absorvemos no ambiente da nossa infância, que não é perfeito, nunca vai ser perfeito, nem o objetivo é que seja perfeito, o objetivo é nós tomarmos consciência. Nós estamos neste momento na vida adulta a reproduzir, simplesmente a reproduzir. Não estamos a fazer mais nada a não ser reproduzir. E como é que nós paramos de reproduzir a mesma coisa e começamos realmente a fazer as coisas de uma forma diferente? Várias etapas. A primeira é tomar consciência. Tomar consciência de quem são os nossos cuidadores, do verdadeiro ambiente que tivemos na nossa infância, sem aqueles floreamentos que tendemos a fazer, que é ai, a minha mãe era assim, mas coitada, ai, o meu pai era assim, mas coitado. Vamos esquecer o coitado e vamos olhar friamente para aquilo que aconteceu. Minha mãe era assim, o meu pai era assim, o ambiente era este. Então, o que é que eu estou a vibrar? O que é que eu estou a atrair? As luzinhas à minha volta, onde é que elas piscam? Elas piscam nessa vibração. Ok? É mau? Pode ser mau se de facto houver esses padrões forem padrões negativos. Mas é bom se esses padrões forem padrões positivos. E quando são padrões negativos, o que é que nós fazemos a seguir? Depois de tomar consciência e depois de nós conseguirmos analisar e perceber que é aí que estamos a vibrar, nós já temos realmente um ponto para transformar essa vibração. Porque aí sim nós sabemos com o que é que estamos a lidar. Não é, eu sou uma infeliz, eu não consigo prosperar, eu não consigo ter um trabalho melhor, eu não consigo ter um relacionamento melhor, eu não percebo o que é que se passa na minha vida. Não, eu não consigo porque isto. Eu não consigo porque isto. Eu atraio este tipo de pessoas que são pessoas interesseiras, ou que são pessoas manipuladoras, ou que são pessoas abusivas e tóxicas. O patrão é tóxico, os amigos são tóxicos, o terapeuta é tóxico. E há terapeutas tóxicos, muitos terapeutas tóxicos, muitos mestres espirituais tóxicos. Porquê? Porque eu estou a vibrar nesse mesmo padrão. Então, quando nós chegamos a essa conclusão e quando nós percebemos isso, nós temos aí de facto a capacidade de conseguir começar a dar a volta. Depois de tomar consciência, o segundo ponto é romper. Romper com todo e qualquer relacionamento que seja possível romper, que são os relacionamentos secundários normalmente, e afastar esse tipo de pessoas da nossa vida. Contacto zero. Contacto zero é obrigatório para qualquer situação que não seja uma situação boa para nós. Não é só obrigatório para os relacionamentos abusivos, nem é só obrigatório para os narcisistas, não. O contacto zero é obrigatório para tudo aquilo que nós não queremos mais na nossa vida. A amiga é tóxica, a amiga é invejosa, a amiga está sempre a criticar. Onde é que ela é amiga? O psicólogo está sempre a pôr paninhos quentes, ou o psicólogo cria ali uma estratégia para incentivar o meu vitimismo ou fazer com que eu me sinta culpada. Há muitos terapeutas no mercado. É momento de cortar com aquele e de escolher outro. Ok? Por isso, contacto zero, simplesmente contacto zero. E aqueles com quem nós não podemos ter esse contacto zero, que normalmente é exatamente esses cuidadores primários, que se forem realmente muito tóxicos e muito nefastos para nós, o contacto zero também é obrigatório, mas
grande parte das vezes não é uma situação que seja uma situação consciente, ou não é uma situação que seja uma situação com intenção, é simplesmente uma reprodução de padrões, e quando isso acontece, contacto zero é benéfico? Sim. É possível? Muitas vezes não é possível, até porque muitas vezes, quando nós estamos nesse ponto em que estamos simplesmente a repetir padrões, a nossa vida não é uma vida muito próspera. Então, nós estamos ainda muito ligados, às vezes moramos em casa dos pais, ou temos uma ligação muito forte aos pais, aos irmãos, e precisamos muito desse apoio, ou nós próprios somos os cuidadores, essa inversão de papéis, nós próprios somos os cuidadores dos nossos pais, por isso, aquele contacto é necessário, de uma forma ou de outra, aquele contacto é necessário. E nesses casos, contacto zero, quando não é possível, o que eu sugiro é uma consciência plena e total a tempo inteiro, e nós desapegarmos desses padrões. A mãe e o pai não vão deixar de ser como são, mas nós podemos continuar a responder a esse padrão, ou nós podemos deixar de responder a esse padrão. E não tem a ver com uma resposta verbal, embora também seja necessária, tem sobretudo a ver com uma resposta mental e uma resposta emocional. Porque qualquer tipo de abuso, seja ele a que nível for, ou qualquer tipo de padrão que seja um padrão negativo, ele ativa em nós gatilhos emocionais, gatilhos mentais. Eles são constantemente ativados, e é aí que todo o padrão se vai alimentando e que a situação se vai mantendo, não é? Vai continuando a acontecer. Então, quando nós tomamos consciência, nós temos o poder, porque o universo é mental, nós temos o poder de desligar a nossa mente disso. Nós temos o poder de não colocar a nossa emoção nisso. E é aí que nós vamos ter a nossa vitória, gradualmente vamos ter a nossa vitória. Nós conseguimos manter contacto com os nossos cuidadores, familiares, que não têm um bom tipo de padrão a nível mental ou emocional para nós nem para eles, a partir do momento em que nós nos desvinculamos desse padrão conscientemente. Agora, não é viável nós fazermos isso com toda a gente. Porquê? Porque os nossos cuidadores fazem parte da nossa família normalmente. São pessoas que, independentemente daquilo que elas são-nos queridas. De uma forma ou de outra, são-nos queridas. Agora, a amiga, o amigo, o colega de escola, o colega de trabalho, o patrão, o terapeuta, seja o que for, nós temos o poder de escolher e de cortar aquela ligação. Nós temos o poder de mudar de emprego, temos o poder de mudar de terapeuta, temos o poder de ter ou não aquela amizade. Isso é uma escolha nossa. Nós não temos o poder de, em vida, escolher outros pais, mas temos o poder de escolher todo o resto de pessoas que fazem parte da nossa vida. Então aí sim nós devemos cortar, porque torna-se impossível nós estarmos constantemente submergidos nesse tipo de padrão. E se nós queremos atrair um padrão diferente, um padrão de abundância, um padrão de prosperidade, um padrão de manifestação de coisas boas na nossa vida, nós temos que minimizar ao máximo tudo aquilo que é negativo e tudo aquilo que são padrões que não servem para nós. Então, ter que lidar com pai e mãe, eventualmente irmãos, é mais do que suficiente para ser já um peso muito grande para quem quer manifestar uma vida diferente. E esse é o segundo passo. O terceiro passo é, de facto, começar a ter um conjunto de técnicas de manifestação, de criação, para começar a pôr na prática a vibração que queremos realmente ter. Ok? Que técnicas são essas? Há de tudo. E aí, ponto de vista mais ligado à espiritualidade, ou ponto de vista mais ligado ao desenvolvimento espiritual, vocês podem escolher, de certa forma, o caminho que querem seguir. Mas é um caminho interior. Não é um caminho que vem o terapeuta, ou que vem o mestre, ou que vem o psiquiatra ou o psicólogo dizer que é para percorrer assim. Não, é um caminho interior, é um caminho em que tem que haver um alinhamento, uma consciência em que nós nos conectamos connosco. E não um caminho receita, porque o caminho receita não funciona. O caminho receita é aquele caminho que tem um prazo de validade. Vai servir 1 mês, 2 meses, mas na prática não vai estar realmente a cuidar. O único caminho que vai realmente cuidar é aquele caminho em que nós até podemos aprender as técnicas, mas elas
vão ser sempre diferentes da aprendizagem que nós fizemos. Nós temos sempre que as adaptar àquilo que é a nossa necessidade e àquilo que é a nossa realidade. Nós temos que procurar sempre, e aquilo que devemos sempre procurar é a nossa própria conexão connosco. E a conexão connosco é uma conexão vertical, é uma conexão que vai desde o mais profundo do nosso interior ao mais elevado da nossa estrutura energética, da nossa estrutura de sustentação, da nossa estrutura espiritual, do contacto com os guias, com os mentores, com os seres que nos acompanham nesta vida e que são responsáveis por nos acolher, por nos proteger, por nos guiar. E sim, isto é uma conexão vertical, não é uma conexão horizontal. É excelente ter um bom terapeuta, é excelente ter um bom conselheiro, e quando chegamos à vida adulta há aquele meme que diz que de um lado o psicólogo, do outro lado o tarólogo. Faz sentido, não é? Faz sentido ter esse tipo de aconselhamento. Nós temos alguém que nos possa orientar quando nós precisamos de orientação, mas nós não devemos ficar dependentes dessa orientação. Nós devemos o mais possível ser nós próprios a nossa orientação. E isso só é possível a partir do momento em que nós aprendemos. E aprendemos um pouco de tudo. Temos que aprender um pouco de terapia, de psicologia, temos que aprender um pouco de espiritualidade, temos que aprender um pouco sobre oráculos, por exemplo. Nós devemos ser o nosso próprio oraculista. E só em situações extremas é que nós devemos procurar alguém exterior a nós. Situações extremas ou situações que inspirem alguma dúvida relativamente à forma como nós nos sentimos. Só nesses casos é que nós devemos procurar esse conselho exterior. Senão as respostas estão dentro de nós. Nós somos tão acompanhados, nós somos tão abençoados do ponto de vista de guias, de entidades que nos ajudam, que estão aqui para nos proteger, para nos acompanhar, que eu acho que o principal desafio é mesmo nós tomarmos consciência daquilo que se passa na nossa vida e sermos capazes, de uma vez por todas, de libertar aquilo que não serve e alinhar com aquilo que serve. E o que serve é muito mais forte do que qualquer coisa humana que possa estar à nossa disposição. Então, caminhos para transmutar isso, para nós conseguirmos vibrar, para nós conseguirmos alterar a nossa vibração de um momento para o outro. Tomar consciência, friamente, cruamente, daquilo que é a realidade ou que foi a realidade da nossa infância. Primeiro ponto e mais importante. Segundo ponto, desconstruir tudo isso. Cortar o que tem que ser cortado e reprogramar mentalmente e emocionalmente aqueles que nós não podemos cortar e que temos que continuar a lidar. Terceiro ponto, entrar num processo que seja um processo de criação e de manifestação para nós. Um processo em que nós nos vamos conectar novamente connosco, em que nos vamos conectar com a nossa essência e em que temos a capacidade e sabemos como manifestar as coisas na nossa vida. Mas somos nós que manifestamos. Não é ninguém de fora, somos nós que manifestamos, somos nós que temos o poder de manifestar. Não é um terceiro que vem manifestar por nós. Ok? Espero que tenham gostado. Espero conseguir vir aqui mais vezes partilhar este tipo de conteúdo convosco, porque é um conteúdo muito útil, independentemente de não ter aqui grandes práticas. Eu acho que às vezes nós precisamos também de um pouco de teoria para conseguir perceber e nos conseguirmos enquadrar no mundo e perceber porque é que as coisas funcionam como funcionam. E espero contar convosco para os próximos vídeos. Até já!